Oi, oi, povo! Tudo bem com vocês? Boa noite! Olha a hora que eu tô vindo aqui fazer vídeo, gente. Então, mas eu tinha que vir aqui pelo menos começar esse vídeo, porque assim, pra gente trabalhar na internet, a gente tem que ter muita força de vontade, muita perseverança, não deixar se abater por cansaço ou qualquer coisa que tire a gente do nosso objetivo. E o meu é monetizar esse canal. Então, por mais que eu tenha outras coisas para poder fazer, tô dando prioridade para estar sempre aqui. O vídeo eu deixo ele no privado, não excluí ainda, mas eu vou excluir esse vídeo, gente, só que eu vou voltar ele pro canal novamente, porque eu acho que é um vídeo bem interessante, é um vídeo ainda sobre política, né? E eu acho que é legal para vocês poderem ver a igreja da pastora, né, que ela é presidente do PL Mulher de Hortolândia. Então, eu acho legal enaltecer o trabalho dela. Vamos lá, gente. Eu vou começar agora, conversar com vocês aqui com os vídeos do canal, que é vlog de política, mas tipo de um editorial, tá? Vou falando sobre vários pedaços da notícia, do dia, né? Que eu sei que quem gosta de política, quem gosta da política da direita, que é aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Pode chegar aqui, porque aqui você vai ter sempre notícias da direita. Porque, né, eu sou filiada no PL, então não tem como não ser. Então, o que eu vou comentar agora? Vou comentar sobre a Virgínia Fonseca. Vamos dizer assim, mas não tem nada a ver a notícia de famosa, não é de política. É de política, sim. Por quê? Porque a Virgínia Fonseca, o pessoal tá sempre comentando dela e atrelando ela à CPI, né? A CPI das Bets, que foi sobre aquela do Tigrinho. Porque a Virgínia Fonseca, como muitos criadores de conteúdo, até que se viesse para mim também eu faria. Aqui não veio. Imagina que eu não ia ganhar dinheiro, ou se já tivesse dinheiro não ia aumentar meu patrimônio, fazendo propaganda. Acho meio demagogo, né? As pessoas ficarem falando assim, porque não pode, que é errado, não sei o que. Jogo é um negócio que é tão antigo e sempre vai ter, sempre teve, que não é pessoas que vai dizer, olha, não faz isso porque não pode, porque faz as pessoas ficarem viciadas. Eu acho que as pessoas, né, elas fazem o que dá na telha delas. Independente se está passando na televisão, está passando na internet ou não, as pessoas, quando tiver que fazer esse tipo de coisa, vai fazer do mesmo jeito. Eu morei em Americana há muitos anos atrás, foi em 93, 94, uma coisa assim. E lá, gente, já tinha negócio de cassino, de bingo, de monte, era super famoso lá em Americana. E assim, de vez em quando tinha a polícia que fechava, né? Mas eles iam e colocavam em outro lugar. E a gente via que as pessoas que jogavam que ficava desesperada, que ficava atrás. Às vezes o povo nem queria montar logo em seguida, né? O negócio de novo. Queria dar um tempinho para não ter problema com a polícia, mas o povo estava lá. Então, quer dizer, é muito o que diz a cultura de um povo, né? Que as pessoas gostam de jogar, vai gostar de jogar, é igual, né? Ficar falando, as pessoas ficavam comentando do Tigrinho, que levou as pessoas a tirar a vida delas, a contrair dívida. Esse tipo de coisa errada faz quem quer a cabeça da pessoa. Então a pessoa não está jogando no Tigrinho, mas está fazendo dívida com a agiota, né? Está fazendo dívida com um monte de gente, pedindo dinheiro emprestado para a família, que é uma coisa péssima, né? Quer perder o amigo, perder o familiar, peça dinheiro emprestado. Não presta. Aprendi isso das duras penas. Não presta. Então, seja esperto, não faça esse tipo de coisa. E aí as pessoas faz sim, aqui na minha cidade, Hortolândia mesmo, teve um caso de um rapaz até que tirou a vida do outro por causa desse negócio de agiotagem, que não tinha nada a ver com o Tigrinho. Aí a pessoa vai lá e faz caca, faz coisa errada e fica colocando culpa nos negócios. Enfim, foi o que aconteceu com a Virgínia Fonseca, ela foi lá para a CPI, eu não acusei ela, eu não critiquei. Cada um tem sua opinião, né? Mas eu não achei que ela estava errada porque ela estava divulgando um negócio. A mesma coisa
da propaganda do povo tá divulgando o remédio. O remédio também, se você for ver, é um tipo de droga, remédio. E as pessoas tomam remédio com bebida, né, e se intoxica. Então, vou ver por esse lado. Enfim, gente, então tem a ver com política, sim. Mas só para poder dar um resumão aqui, para explicar para vocês com minhas palavras, né, porque que eu estou falando da Virgínia Fonseca. Ok, voltando. Senhora Virgínia, como é o nome da sua mãe? Margarete. Senhora Margarete, do seu esposo? Zé Felipe. Zé Felipe. O esposo dela tá ali, ó. Aquele gato ali. Opa. Tudo bem. Olha, ela disse que aquele gato... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Sua mãe joga, o seu esposo joga na conta... Então, eles jogam na conta da senhora. Sim. Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem entrasse- conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido Conta. tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele e eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela pode- tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o que mostra ela a faz no conta quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto Na sua comigo. conta. Isso, eu posto. Entendi. Isso é importante para nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram declarados à Receita Federal? Todos. A senhora pode colocar citar para a gente o marco mesmo do início da sua publicidade em apostas? Dezembro de 22, eu acho. Acho que foi 2022, dezembro. Ok. Virei a câmera aqui, gente, porque às vezes eu gosto da câmera traseira. Às vezes eu acho que fica bem distante, assim, o rosto. Acho que é melhor pra gente poder conversar. Então, aí a Virgínia Fonseca, o pessoal ficou tudo tirando sarro dela, que ela não ia entregar, né, na Grande Rio, escola de samba que ela desfilou. E ela disse que quem ganhou foi a Viradouro, né? Foi isso, acho que foi a Viradouro. E a Grande Rio não levou prêmio, mas que ela estava satisfeita porque a escola entregou. E a escola de samba do presidente Lula, que é Unidos de Niterói, não ganhou, só ganhou 2 notas 10 e foi rebaixada. Que pena, né? Aí acabou, né, o carnaval. E ficaram o quê? Ficaram arestas, né? As pessoas ficaram com dúvidas, as pessoas ficaram envergonhadas, chateadas, porque a escola de samba, quando ela foi fazer homenagem ao presidente Lula, ela fez um tipo de crítica, né, ao Bolsonaro e uma espécie de crítica aos evangélicos, porque chamou-se os conservadores que estavam dentro de uma lata, né, enlatado, lata de sardinha, lata de milho, e até depois os próprios bolsonaristas ou o pessoal da direita fez uma trend, né, o pessoal colocando a família cristã dentro, no rótulo de uma lata. E assim, eu achei bem de mau gosto, sabe, eles terem feito isso. Por quê? Porque se eles fossem retratar somente a escola de samba, somente a homenagem ao presidente Lula, mesmo que não estava certo, porque é antiético, né? Eles sabem muito bem que não pode, até colocando no vídeo anterior aí, que a Carmen Lúcia falando que não podia. Ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral.
o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada. Não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. E também, num outro momento, o Alexandre de Moraes também falou que não podia. Teve até um evento em que o Bolsonaro foi, não sei se foi na época, eu não lembro bem do que foi, mas não sei se foi 7 de setembro, foi uma homenagem civil. E aí o Bolsonaro, ele tinha feito, né, assim, uma homenagem, uma aparição pública, e o pessoal foi com tudo pra cima dele, que não podia, que estava errado, porque ele estava fazendo propaganda eleitoral antecipada. Qual é o símbolo desse 7 de setembro que precisa ser passado para a sociedade brasileira? Como é que você vê essa ação de Bolsonaro? Olha, todo mundo já percebeu que o Bolsonaro se apropriou, se apossou de símbolos nacionais, das cores da bandeira. E o que ele quer fazer agora? Ele quer transformar o 7 de setembro, que é a festa do bicentenário, que é uma festa, atenção, é uma festa nacional, é uma festa da nação e do seu povo. Ele quer transformar isso em campanha política. E aí ele faz esse tipo de pedido, e ele se diz chefe, e a Constituição prevê isso, das Forças Armadas. Então, na realidade, não é um pedido, é uma requisição. Ele está requisitando o quê? Por exemplo, Esquadrilha da Fumaça, para que a FAB faça demonstrações. Então, isso é propaganda proibida. Por quê? Porque ele vai utilizar, e isso é proibido pela legislação eleitoral. É isso que ele quer fazer, transformar uma festa, tirar proveito de uma festa nacional. E quem já está indo, já está percebendo isso. Está indo para uma festa, quer dizer, então bolsonaristas estão indo. Os que não são bolsonaristas, os que desejam participar de uma festa, não vão. Por quê? Porque ele já conseguiu, atenção, ele já conseguiu transformar essa festa em propaganda política. Agora, será que o tribunal vai fazer alguma coisa? O 7 de setembro passado foi tentativa de golpe, e o 7 de setembro de agora, para quem tem olhos de ver, o Bolsonaro está também tentando. E eu volto a afirmar, o Código Eleitoral proíbe provocações às instituições. Será que o Bolsonaro, e nós acabamos de ver aí o 7 de setembro passado, onde ele detona o Supremo Tribunal Federal, será que ele vai fazer isso? Se ele fizer isso, ele está enquadrado, evidentemente, no Código Eleitoral. E aí o pessoal analisando, né, lembrando desse episódio do Bolsonaro, e o pessoal falando, por que com o Bolsonaro aconteceu, com o Lula não? O Lula não sabia que ele não poderia estar ali na escola de samba, porque a princípio dava a impressão que ele não ia, né? Ou que se fosse ficar somente no camarote, que nem ia se aproximar. Mas estava cogitado que a Janja ia desfilar, somente ela. Inclusive ela foi no ensaio da escola de samba, né? Foi junto com a Gleisi Hoffmann e foi junto com o marido dela também. E o pessoal do PT lá também estava junto. E aí o que aconteceu? Acho que alguém deve ter tesourado, ter falado, não vai, que vai ser pior do que a encomenda, né? Porque do jeito que tá, a gente ainda consegue dar um jeito. Se você for, vai piorar, né? Porque aí vai ficar muito na cara. Então, ela não foi, né? O pessoal estava esperando que fosse, mas ela não foi. E aí, quem que tá agora como relator? Estava relator da CPI, do INSS. Agora tá do CPI do Banco Master, o André Mendonça. Então, caiu no colo do André Mendonça, né, tomar conta da CPI, e a Carmen Lúcia, ela ficou como a ministra, né, para poder tomar conta do TSE. Ela avisou que não podia, todo mundo começou a remixar o vídeo, a colocar o vídeo, né, na internet, para saber que todo mundo tá sabendo, né. Eu não sei qual vai ser a cara de pau deles, né, de tentar ocultar isso daí, de tentar esconder. Aí só a gente vê nas cenas dos próximos capítulos, né, o que vai acontecer. Se o presidente Lula, se ele vai ficar inelegível, né, por ele ter feito essa aparição pública, eles vão analisar o samba enredo da escola de samba, e aí tá em análise, a gente só vai ficar sabendo mais pra frente. STF cancela viagens e investiga vazamentos.
Essa aqui é a notícia do portal Metrópole, como funciona o processo do impeachment do ministro do STF. E aqui está a foto de capa, o Dias Toffoli. Aí, o que está escrito de título aqui, ó? STF cancela viagens e investiga vazamentos. Os ministros André Mendonça e Luiz Fux cancelaram participação em congresso na Espanha após revelações sobre a presença de advogados ligados ao caso Banco Master. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação contra os servidores da Receita por supostos vazamentos de dados da Corte. No Senado, crescem as pressões por pedidos de impeachment de magistrados. Isso daqui há um dia, no YouTube. Poder 360. Mendonça cancela a ida a evento na Espanha após assumir o caso. STF declarou que custos da viagem seriam custeados integralmente pelo próprio ministro, sem recebimento de valores. Vamos entrar aqui para poder ver a notícia. O ministro André Mendonça cancela a ida a evento na Espanha após assumir caso Master. O ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu cancelar viagens para evento com autoridades do mundo jurídico na Espanha para preservar a imagem e imparcialidade do tribunal. A decisão se deu logo depois de o ministro assumir a relatoria das investigações sobre fraudes na casa dos 50 bilhões do Banco Master. Mais um comentáriozinho de uma notícia. O que Dias Toffoli fez? É o que tem muita pergunta aqui no Google que o povo quer saber. Atuou como advogado de 3 campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1998, 2002 e 2006. Com a vitória de Lula em 2002, Toffoli foi designado como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, função que exerceu de 2003 a 2005. Vou ficar por aqui com esse vídeo, foi um vídeo um pouco mais curto, né? Porque eu só vim mesmo para poder comentar para vocês, né? Sobre a notícia que o pessoal tá comentando agora, que não tem muita novidade, né? Foi só sobre carnaval, presidente Lula, sobre André Mendonça, sobre Carmen Lúcia e essas coisas que eu comentei aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!